A coloração, Gilvan, não tem nada a ver com cor-de-rosa, choque, né? Não vamos trazer a Rita ali para essa história, não, né? É normal. Então, criar os comitês para discutir a questão de mulheres, as questões de gerações que estão dentro das empresas, ocasionando um problema seríssimo, preparar as empresas para a diversidade. Senhores gestores que estão nos escutando nesse momento, não há saída. Ou vocês repensam este paradigma antigo, ou então vão perder fatia de mercado. Muitas organizações estão até fechando, por não se abrirem ao novo. Então, Flávio, fechando, criar ambientes tal qual o Papo Cabeça para discutir essas questões, mulheres, gêneros, gerações, a BB, a X, a Y e Z. Cada geração tem suas aspirações, cada condição de gênero tem as suas, né, as suas exigências. Então, criar comitê. Perfeito. Eu só queria mandar um alô para um aluno seu, professor Alexandre, ele está participando aqui com a gente, parabenizou o nosso programa, realmente um programa de nível, segundo ele, e ele está participando aqui via o Facebook. E ele agradeceu muito a participação de vocês, o professor Gilvan aqui, um dos seus alunos. Que bom, Alexandre, que bom. Estamos trazendo à baila o que nós estamos discutindo na academia. Perfeito. Bom, e eu queria botar aqui em pauta aqui com o professor Arthur, que é professor de filosofia da Unisuma, tá? Professor, na sua opinião, na visão filosófica, essa questão da aceitação, né? Isso, como é que você vê isso? Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu vim, a princípio, com a ideia de o tema que a gente iria falar seria sobre a morte. E chegou aqui um tema tão vivo, tão pujante, tá? Tão humano, tão intenso, tá? Que nós vamos falar sobre suicídio daqui a pouco. Vamos falar sobre suicídio. O José Carlos vai trazer pra gente algumas notícias bem interessantes. Que é essa discussão de hoje. Vejam, o universo humano é o universo da pluralidade. Tá? E tem uma filósofa norte-americana chamada Judith Butler, que ela levanta uma questão interessante, que os colegas já colocaram aqui de forma com muita propriedade. Essa questão do natural, do histórico e do cultural. O ser humano é um ser natural, ou ele é um ser histórico e cultural? Aí a gente adentra, a sexualidade humana é algo cultural, tá? Ou é algo natural? Tá? Então, Aristóteles faz uma afirmação lá na antiguidade muito interessante, que nós somos sociais. E a sociabilidade não entra em nossa vida como um acidente. Nós somos, a sociabilidade é uma propensão inata ao ser humano. Nós não nascemos só, não crescemos só, tá? Não vivemos sozinhos, tá? Ou seja, durante toda a nossa existência, nós temos muito forte a presença do outro. Então, olha essa necessidade de aceitação. Jean-Paul Sartre, agora mais próximo de nós, ele diz, nosso inferno são os outros. Então é para os outros que a gente vive, é para os outros que a gente se veste, é para os outros. Então, isso, claro, assume uma proporção terrível numa sociedade consumista como a nossa. Mas esse tema, vejam, a própria palavra homossexualismo, ela passou por algumas variantes, até chegar, por exemplo, no início o homossexualismo, que como foi colocado aqui pelos colegas, que denomina doença, tá, o sufixo ismo, tá? Depois a Organização Mundial da Saúde eliminou essa ideia, aí passa a prevalecer a homossexualidade, que é condição, é destino. Tá? Ou seja, você se encontra naquela situação e aí vejam, você aceita, vive aquilo, vai depender do tipo de sociedade em que você está inserido. Se contiver mais liberdade, você tem mais possibilidade de viver aquilo. Se não, você se fecha, tá? E não vive o seu destino, a sua própria vida. E hoje em dia já tem uma nomenclatura mais nova, criada por aquela desembargadora gaúcha, Maria Berenice Dias, que é uma das personalidades que mais escreve sobre o tema, que é homoafetividade, que parte exatamente do princípio de que todas as nossas relações elas têm uma forte base emotiva, uma forte base emocional. Tá? Ela tem uma obra bacana, Direito de Família, que aborda esse tema com bastante objetividade, sem preconceito, como se espera de um intelectual. Mas vejamos, em todas as sociedades nós vamos ter essa temática presente.
o historiador Colin Spencer faz um estudo sobre o tema e ele relata nas tribos Amini e Kimand, lá na antiguidade, tá? E ele cita que havia uma prática que os mais velhos iniciavam os mais jovens na prática sexual, e o sêmen, para essa tribo, era considerado algo que iniciava, geralmente era um tio, iniciava um sobrinho, enfim, e seria o momento para ele passar para a vida adulta. Tá? Então a gente sai dessa tribo e vamos para a Grécia Antiga. Entre os gregos, você sabe que era comum, tá? A prática da homoafetividade. Tá? A gente vai para os romanos copiam tudo dos gregos, também continua de forma comum. E a gente se pergunta, quando é que isso, tá, passa a ser tratado diferente? A Europa passa por uma situação terrível, que é a peste negra, e aí há uma instituição que entra em cena, aí, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a partir daquele momento, a igreja ela passa a criminalizar, a tratar como pecado mortal a sodomia, como eles chamam, e aí os códigos, eles copiarão essa ideia. Imagine uma população analfabeta, sem o mínimo de esclarecimento, que é a realidade do momento, daqueles séculos, sendo guiada por uma instituição que tem um poder enorme, massificador, em dizer que a peste negra foi causada pela sodomia. Então, os códigos jurídicos de vários países, eles passam a adotar, tá, no caso, a homossexualidade como algo que deva ser. Tá? Mas aí, voltando para aquela questão inicial, tá? A sexualidade de uma pessoa, ela é algo cultural ou é algo convencional? Tá? É uma interrogação muito interessante, que nós vamos encontrar muita gente se posicionando de ambos os lados. Tá? E nós vamos perceber que, como ser histórico, como ser cultural, algumas coisas, elas são naturais a nós. Tá? Se cada um que está aqui nessa bancada se perguntar o que eu tenho de natural em mim, e o que eu aprendi durante esses anos de existência, nós vamos perceber que a maior parte das coisas são aprendidas, mas nós temos um capital de naturalidade. Então eu não posso, seria terrível eu afirmar que a sexualidade humana ela é algo convencional. Tá? Eu posso entender que a sociedade tem um peso enorme sobre uma necessidade natural, que é a necessidade de alimentação. Eu não aprendo, eu tenho sede, então isso é natural. Agora, como eu vou saciar a minha necessidade de alimentos, a minha necessidade de água, depende de todo um contexto no qual eu estou inserido. Há quem possa satisfazer a sua necessidade de sede com cerveja e a água de coco, ou algumas pessoas só com o H2O, só com água mesmo. E tem o caso também daqueles que comem gente, né? Os canibais. Para eles isso é normal, se alimentar com o corpo do outro. A prática da antropofagia, que até Oswald de Andrade aborda e faz uma reflexão interessante sobre a necessidade do Brasil naquela época produzir a sua própria cultura, comer a cultura europeia, mas produzir a sua própria cultura. Então, essa temática de hoje envolve essa questão que o doutor Pedro Mário, a doutora Giana estavam colocando agora há pouco, essa questão dos papéis sociais. Tá, dentro de uma sociedade. Então, a ideia do status, ou seja, dentro de uma sociedade como a nossa, tá ligada a essa questão dos papéis sociais. Tá? E aí eu paro aqui e retorno a palavra para... Obrigado. Nossa, foi fantástico, foi uma verdadeira aula para mim. Por favor, doutor. Eu gostaria de... até pegando um gancho dele de um questionamento, está talvez alimentando a discussão para a mesa. Na minha percepção, e segundo alguns pensadores, o ser humano é um ser biopsicossocial. E por que não inserir nesse social o espiritual, que está muito relacionado ao religioso, então seria um pool, né? Se a sexualidade ela é inerente ao ser, então a sexualidade passa a ser uma manifestação biopsico-sócio
por não